Olá pessoal, eu me chamo Camila e aqui no vídeo, para quem não me conhece, eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia, que faz parte do meu campo de estudo. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade a um livro que eu já tenho falado há 2 vídeos, que é esse daqui, Filosofia Medieval, apenas uma introdução, do professor, historiador, filósofo Frederick C. Compliston. É um professor bem renomado no campo da filosofia, ele tem uma vasta coleção da história da filosofia, então eu gosto muito dele e eu vou utilizar hoje no livro. Nós estamos no capítulo 3, que é a Alta Idade Média, o desenvolvimento da escolástica. Então, hoje eu tenho aqui o meu cafezinho e bora lá para essa conversa. Bom, pessoal, falar do desenvolvimento da escolástica não é algo fácil. Até então eu estou me baseando num livro que é apenas uma introdução da filosofia e também eu não pretendo fazer um vídeo tão longo. Então, as minhas informações aqui são dependentes dessa leitura, principalmente, porque a ideia é explorar um pouquinho desse livro e, se caso você venha ter interesse, não sei, adquirir ou ter um conhecimento geral acerca da filosofia antiga, filosofia medieval, na qual eu gosto bastante. Mas vamos lá. Logo no início aqui, na página 49, o nosso autor ele vai falar sobre um ultra-realista, o nome dele é Rosselino, que ele tentava entender a teologia através do seu nominalismo. Por quê? O Rosselino foi um dos primeiros nominalistas da Idade Média. Para quem não está tão familiarizado com o termo nominalista, é uma das primeiras correntes filosóficas que entende que, eu falo corrente filosófica da Idade Média, que entende que termos universais como beleza não existe fora da mente. Então, esse cara aqui, esse Rosselino, ele tentou se incursar nas questões teológicas, principalmente dar palpite sobre a Trindade, que seria 3 deuses, 3 indivíduos. Então ele não foi muito bem, teve críticas a respeito das suas ideias e teorias. E o que o autor também comenta logo no início, para nos contextualizar com o desenvolvimento da escolástica, é que tiveram muitos outros dialéticos que tentaram se incursar aí em questões teológicas, nas quais requer muito mais profundidade e estudos. No entanto, ele não está criticando de maneira nenhuma a dialética, muito pelo contrário. A dialética ela é essencial para o desenvolvimento da escolástica. E também, dialética, você pode estar se perguntando, esse termo dialética, que vem do grego dialektike, que é a arte de dialogar, raciocinar. Elas nos dá uma base para que a gente possa entender um conceito de um raciocínio crítico, e isso é muito usado, sobretudo, na Idade Média. Bom, gente, e a partir daí, né, dessa questão da dialética, o autor nos apresenta nomes importantes que foram fundamental para o desenvolvimento da filosofia, sobretudo lembrando que esse pessoal, o pano de fundo que os guiava era principalmente questões de cristandade e da existência de Deus. Isso tem que ficar muito bem enraizado, sedimentado quando a gente fala em questões de filosofia medieval. A mentalidade daquele povo, eu não estou falando só de estudiosos, não, até mesmo para a população, a mentalidade era em questões da cristandade. Então, ele fala aqui, o autor, logo no início, que não existe uma corrente de filosofia medieval. Há várias correntes, muitas delas, como eu falei no vídeo anterior sobre as questões dos universais, que entram em choque. Então, quando eu falo agora de desenvolvimento da escolástica, eu vou mencionar alguns nomes que nem sempre foram de acordo com, por exemplo, um pensamento de Tomás de Aquino. É claro que ele é o ápice, né, da escolástica, mas de Santo Anselmo, é isso que a gente tem que tentar entender da melhor forma possível. Bom, vamos dar continuidade. O autor ele vai começar a falar aqui de Santo Damião de 1072, mais ou menos, e ele criticava muito o uso da dialética e também das artes liberais. Para quem não conhece, as artes liberais são aquelas que eles estudavam o trívio e o quadrívio, sendo a gramática, a retórica, a lógica. Tem os estudos do quadrívio que envolvia matemática, geometria, astronomia, música, aritmética. Então ele criticava muito esses usos dessas artes. Como eu falei, entre eles mesmos havia um choque de ideias, tanto que hoje a gente tem um conhecimento melhor sobre esses estudos e como eles criam um todo acerca do conhecimento do ser humano. Mas esse Santo Damião, ele criticava o uso indiscriminado da dialética
E o que ele falava era que a dialética tinha uma posição de escrava da teologia. Passando um tempo, ele foi substituído por um bispo da Cantuária, salvo engano, o seu nome Lefranco, e o que ele falava a respeito da dialética é o exagero do uso da dialética, no qual até eu posso concordar um pouco, e passando um tempo aí, agora a gente vem com um nome central, um nome-chave, que é o Santo Anselmo. Santo Anselmo foi essencial para a gente entender o nascimento da escolástica e como ele influenciou outros filósofos e teólogos a partir da sistematização dos seus pensamentos acerca principalmente da existência de Deus. E aquilo que o autor falou num capítulo anterior é que Santo Anselmo costumava falar: eu acredito a fim de entender. Desejo entender de alguma forma a vossa verdade. E a partir daí, ele tinha o intuito de que os seus estudos, a sua filosofia, estudos filosóficos, teológicos, pudesse abrir esse caminho a respeito da sua fé. Ou seja, resumindo, Santo Anselmo, ele quer entender com a razão os fatos da fé. Então, a partir daí, eu vou ler rapidamente aqui a página 50 para ajudar no que eu acabei de falar sobre Santo Anselmo. Vamos lá. Ao fazer essa tentativa, ele contribui para o desenvolvimento tanto da teologia quanto da filosofia escolástica. Quanto à última, seu nome é principalmente associado às suas provas da existência de Deus, especialmente uma delas, que é em geral conhecida como argumento ontológico. Entre os artigos do credo cristão está incluída, é claro, a crença em Deus, mas Anselmo, acompanhado de outros pensadores medievais anteriores a Guilherme de Ockham, pensava que a existência de Deus pode ser provada racionalmente, e nos termos posterior à distinção entre teologia dogmática e natural ou teologia filosófica, as provas da existência de Deus fica dentro da esfera da filosofia metafísica. Então, para quem já está mais familiarizado com o termo, a gente não pode, em maneira nenhuma, excluir os estudos da metafísica quando pensamos na teorização a respeito da existência de um ser divino, no caso aqui da existência de Deus, do Deus bíblico, que a gente hoje já está mais familiarizado. Por que eu estou falando isso? Porque para quem, como eu falei, está familiarizado, já sabe da metafísica, já estudou a filosofia clássica dos antigos, Aristóteles, Platão, eles já mencionavam sobre a metafísica, acerca do que possa existir de uma racionalização, entendimento de um ser sobrenatural. O ser divino. Bom, pessoal, e o que o autor também salienta aqui é que as questões da metafísica, discussões acerca de Deus, da existência de Deus, está longe de ser assunto medieval. Muito pelo contrário. Filósofos modernos, tais como Leibniz, Descartes, Hegel, Kant, entre outros, eles consideravam esses assuntos. Obviamente, nem todos concordavam que existe a possibilidade de uma teorização para provar a existência de Deus. Por exemplo, Kant, que é o que ele menciona aqui, ele não achava que isso seria possível, mas ele não era indiferente a assuntos acerca da existência de Deus. Ele juntava muito aí ele postulava essa ideia com sua razão prática. Entretanto, o que o autor fala também é que está muito longe desses assuntos ser uma questão de filosofia medieval. Já se discutia isso, como acabei de falar, há muito tempo antes, e também isso acontece na filosofia moderna. Isso quer dizer que não é um tipo de assunto metafísico, questões da existência de um ser ou uma divindade, que é uma teoria que a gente pode pegar ou que já utilizaram ao máximo e foi colocada na gaveta e foi fechada com uma chave e jogaram a chave fora. Não é esse tipo de coisa que foi acontecendo aí após a escolástica, com o surgimento da filosofia moderna. É claro que eles precisavam pensar numa filosofia ao redor acerca também das grandes mudanças que estavam acontecendo, mas é o que o autor fala aqui. Essa questão de filosofia metafísica está longe de ser uma mentalidade medieval. E eu vou ler aqui o que ele fala rapidamente na página 51. Vamos lá. Ele fala o seguinte: é um erro considerar essa investigação como derivada simplesmente da mentalidade medieval, a menos, é claro, que se esteja preparado a atribuir uma mentalidade medieval a todos os metafísicos em qualquer período ou ambiente histórico em que possam ter vivido. Mas fazer isso é ser culpado de abusar da linguagem. Bem pertinente. Então, a gente vai voltar para Santo Anselmo, que tem um trabalho dele, um monológio, que ele vai argumentar a respeito da existência de Deus. Ele vai usar de alguns argumentos
sobretudo graus da perfeição, por exemplo, a bondade, onde que há graus de perfeição. Em outras palavras, se um número de coisas participa de uma perfeição, elas devem derivar de um ser que é a própria perfeição. Ou seja, se há coisas que são boas, deve haver uma bondade absoluta existente. O autor fala o seguinte aqui a respeito desse trabalho de Santo Anselmo. Essa linha de argumento é caracteristicamente platônica, mas ela aparece também numa forma um tanto rudimentar em Aristóteles e reaparece na quarta via de São Tomás para provar a existência de Deus. Bom, pessoal, e ao longo do capítulo o autor vai discorrer mais sobre o pensamento e o trabalho de Santo Anselmo, principalmente a respeito dos seus argumentos ontológicos, que vai chegar aí a alguns atributos sobre Deus, que ele vai ajudar a gente a chegar a atributos do ser divino. Ele chega a conclusões que esses atributos são a onisciência e a onipotência. Mas ele mostra também que, a um dado momento, São Tomás de Aquino vai rejeitar alguns aspectos da filosofia de Santo Anselmo. Bom, pessoal, e passando aqui de Santo Anselmo, a gente tem um outro autor, filósofo, teólogo muito importante para o desenvolvimento da escolástica, que também influencia outros teólogos no futuro. A gente está falando de Pedro Abelardo. Pedro Abelardo ele foi muito importante ao falar das controvérsias entre os universais também, e pela sua obra Sim e Não, que é Sec et Non, onde ele fazia alguns comentários sobre o que os padres naquela época escrevia para levantar questionamentos mais aprofundados acerca do que era escrito e tentar sistematizar melhor a filosofia que influenciaria aí outros teólogos também. Eu vou ler essa parte para vocês, para a gente poder entender melhor aqui na página 56 o que o autor vai falar um pouquinho sobre Pedro Abelardo. A obra que eu acabei de mencionar, Sic et Non, ele reuniu um grande número de passagens e comentários, principalmente dos padres da igreja, que aparentemente se contradiziam uns com os outros. É o que eu falei. Aquela época, assim como nenhuma outra, a gente encontra autores, filósofos que sim, contradizem uns com os outros, existem tipos de visões. No entanto, vale ressaltar que esses teólogos, esses filósofos, por mais que eles poderiam se contradizer, não concordar um com o outro, eles respeitavam muito a fé e é algo central a respeito dos seus estudos. Eles tinham essa convicção. E é importante perceber a fim de que se pudesse discutir essas contradições aparentes e encontrar soluções para os problemas levantados. É importante perceber, porém, que ele não estava empenhado em ridicularizar o apelo à tradição ou o princípio da autoridade, que em alguns de seus escritos Abelardo procurava racionalizar dogmas, em especial aquele da Trindade, é sem dúvida um fato, e esse fato ajudou-lhe a granjear a hostilidade de São Bernardo. Então é o que eu falei, por mais que havia contradições, é bem diferente a gente pensar hoje nessas contradições, opiniões, teorizações, porque eles tinham algo muito maior a se preocupar, eles não queriam, eles estavam muito certos a respeito da sua fé e tinham essa cordialidade em sistematizar, racionalizar os seus dogmas, a fim de entender aquilo que eles já acreditavam, que é algo muito comum na mentalidade medieval, aquela mentalidade já enraizada. Não precisaria de provas, é o que o autor também fala aqui. Esses grandes filósofos e teólogos, eles não falavam para ateístas, não era uma preocupação deles de enfiar goela abaixo suas crenças, tá? Os seus estudos eram a respeito de algo muito mais transcendental. Que também vale ressaltar que a filosofia ela nos dá a ferramenta, principalmente ao que se refere aos estudos, para nos tornarmos pessoas melhores, não apenas em uma área, a área da matemática, a área da ciência, a área da astronomia. Não, ela pensava e ela nos ajuda a pensar o estudo, a pessoa como um todo, não em partes. Então, resumidamente, esses pensadores, Santo Anselmo e Pedro Abelardo, eles ajudaram parcialmente a consolidar a filosofia, mas ela vai ter uma grande sistematização melhor e mais solidificado no século XIII, e um dos mais conhecidos vai ser o São Tomás de Aquino. E aqui o autor salienta que a França estava se tornando um grande centro cultural. É claro que a monarquia também estava crescendo em questões do seu poder. No entanto, antes de toda parte da Itália, da Alemanha, que iam para aquele lugar, que iam para a França, e eles estavam unidos por um único vínculo, que era a sua mentalidade e também um vínculo religioso.
era falado apenas o latim, porque era uma língua em voga até então, porque o latim ainda era importante em questões administrativas. Isso não significa que, por o centro cultural ser na França, os melhores professores ou os estudantes eram franceses, muito pelo contrário, tiveram ótimos professores, e um exemplo é o São Tomás de Aquino, vindo da Itália. Bem, o autor fala de outras escolas muito importantes que influenciaram outros grandes autores para sistematizar aí a vida intelectual com novas teorias, novas ideias. Bom, aqui na página 59, o autor menciona que a Universidade de Paris não foi instituída formalmente até o início do século XIII, mas as escolas de Paris, cuja importância depois se formou a universidade, estavam crescendo em importância, acompanhando esse aumento em importância, aumento de poder efetivo da monarquia francesa. Mas Paris ainda não ofuscava, como estaria apta a fazer no século XIII, todos os outros centros culturais. Bolonha era célebre para o estudo do direito. Então você vê como um enriquecimento cultural existia. E você pode estar me perguntando, mas isso não era acessível à população. A gente precisa pensar que as coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente tinha aqui uma sociedade totalmente diferente que a sociedade que nós temos hoje. Não podemos cometer nenhum erro de anacronismo, vestir a nossa lente moderno, tecnológico naquela época. Aquela época ainda era uma época de descobertas, de criações, de talvez tentar sedimentar melhor um sistema econômico. Então a gente precisa pensar nesses aspectos ainda, tá? E como eu falei num vídeo anterior, eu sugiro a leitura sobre Carlos Magno. Tem um livro interessante dele para vocês, que era um rei que tinha uma idealização, vontade de, além de servir a sua corte com temas intelectuais, de estudos, ele queria ampliar isso para a sociedade também. E outras escolas vão se expandindo. Tem uma aqui bem bacana mencionada pelo o autor, a escola de Chartres, não sei se eu estou pronunciando direito, que ela tinha muito respeito com as artes liberais, e os seus estudiosos eles usavam muito textos de Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Cidade de Deus, então, ou seja, textos até hoje riquíssimos e muito belos. Bom, pessoal, não obstante, a gente não pode deixar de falar sobre a importância dos mosteiros de São Vítor. A gente tem dois grandes nomes, que é Hugo de São Vítor e Ricardo de São Vítor. Eram mosteiros que foi muito importante para o desenvolvimento da filosofia medieval, e o Hugo de São Vítor, sobretudo, com algumas dos seus livros e o seu empenho na sistematização, no desenvolvimento de várias ciências. Então ele contribuiu muito com os seus escritos. E a gente tem também Hugo de São Vítor, também é importante como ilustração das tendências do século XII para a sistematização do conhecimento existente e de vários ramos da ciência e do aprendizado. Em seu livro, que é o Didascalion, é bem conhecido, não tenho ainda na minha estante, mas eu pretendo adquiri-lo. A lógica, com suas várias divisões, é considerada como uma propedêutica ou preparação para a ciência, o conhecimento das coisas. A própria ciência a própria ciência é ou teorética, ou prática, ou mecânica. A primeira compreende a teologia, a matemática e a física. A matemática, entretanto, inclui não só a aritmética e geometria, mas também a música, quando trata da proporção e a astronomia. É muito enriquecedor aquele pensamento quando eles pensavam em sistematizar conceitos da ciência, e como eu falei, nada começa do nada. A gente precisa aí ter pessoas intelectuais pensando acerca do seu pano de fundo, seja a cristandade. Com o passar aqui do tempo, a gente vai ter um estudioso que já pensava no desenvolvimento da ciência, que é o Roger Bacon. E a gente não pode falar que a Idade Média ela não se preocupava com coisas nas quais, se você fazer uma comparação, nos faltam muito, né? O que seria o estudo hoje? O que seria uma pessoa formada? Como é que ela sai de uma escola? Como é a formação dela universitária? Que tipo de pensamento ela tem? Como ela pode usar esse uso do seu conhecimento para a sua vida? Então, ou será que quando a gente pensa em educação hoje, a gente só pensa em áreas e a pessoa fica presa apenas naquela área, sem saber desenvolver outros tipos de pensamentos que não está tão conectado à sua vivência? É o que o autor comenta aqui na página 60. Se quisermos formar uma imagem da vida intelectual da Idade Média, temos de pensar contrariamente às fronteiras de visões estabelecidas no mundo moderno por diferenças de idioma, religião, tradição nacional,
condições políticas e econômicas. Ou seja, a gente não pode pensar naquela época com a cabeça de hoje, não daria muito certo, e isso em qualquer esfera que a gente venha estudar, principalmente a respeito da antiguidade. Então, eles eram unidos por um único vínculo, um vínculo religioso, como eu falei, e isso ajudava muito a vida, impulsionar a vida intelectual. Eram unidos por apenas um único vínculo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham ficado até o final do meu vídeo. Se ficou, dê um joinha, se inscrevam no meu canal, isso vai ajudar muito a impulsionar o meu canal. Aqui ainda por enquanto é uma gotinha no oceano, mas se você veio até aqui e gosta de literatura clássica, filosofia, espero que a gente continue se falando. Se inscrevam, de se inscrever no canal. Tchau, tchau.